Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós trataremos sobre a revisão do FGTS, a decisão, o andamento do julgamento do STF sobre esse tema, que já está evoluindo. E eu estou aqui falando sobre uma notícia veiculada numa página da internet, Infomoney, que diz assim um tema: revisão do FGTS, STF tem 2-0 para aumentar rendimento de fundo e equiparar a poupança. É o que? O julgamento já começou. Já tem o posicionamento de pelo menos 2 ministros. Então aqui nesse vídeo nós estaremos tratando sobre esse tema nos pormenores em relação a esse julgamento, para poder você ficar por dentro do que está acontecendo. E isso está acontecendo, essa notícia é de ontem, dia 20 de abril. Vamos continuar aqui para poder entender o que diz essa notícia. Aqui o ministro afirmou em seu voto que correção de 3% ao ano mais taxa de referência não repõe as perdas inflacionárias e que rendimento não pode ser inferior ao da caderneta. O ministro aqui já se posiciona dizendo que o rendimento de 3% ao ano mais a TR não é adequado para corrigir o fundo de garantia, o FGTS. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação que julga a correção do fundo de garantia do tempo de serviço, no Supremo Tribunal Federal, votou nesta quinta-feira, dia 20, ontem, pela mudança do rendimento do fundo do trabalhador. Então ele votou de forma favorável à mudança da correção, uma correção mais favorável ao trabalhador. Desde o início dos anos 90, o saldo depositado no FGTS rende 3% ao ano mais a taxa de referência. Mas o ministro afirmou em seu voto que a taxa não repõe as perdas inflacionárias e que o dinheiro não pode ter um rendimento inferior ao da poupança, que é um grande tema. O dinheiro do trabalhador que está lá no fundo de garantia está rendendo menos do que se estivesse guardado na poupança. E olha que a poupança já não rende muito. Imagina render menos do que a poupança. Na verdade, o dinheiro vai perdendo o poder de compra enquanto fica guardado lá. O ministro votou também para que a decisão não seja retroativa. Aí é um ponto interessante. Ele foi contrário a uma decisão retroativa. Ou seja, que o novo rendimento passe a valer após a publicação da decisão. Com isso, o relator votou para acolher apenas parcialmente o pedido do Partido Solidariedade, que era de repor as perdas inflacionárias. Ele votou de forma favorável à mudança da taxa de correção do fundo de garantia, mas ele não foi favorável a um pagamento retroativo. O que? Pagamento contando desde lá de trás, desde a década de 90 para cá, para poder corrigir todo o valor. Se corrigir daqui para frente, o trabalhador já teve a perda. Na verdade, a intenção é corrigir de forma adequada e repor o que foi corrigido de forma indevida. Mas vamos continuar aqui. O ministro André Mendonça também seguiu o entendimento do ministro Barroso, e acrescentou em seu voto que a taxa de referência para fim de correção monetária é inconstitucional. Depois do voto do ministro Mendonça, o julgamento foi suspenso no início da noite desta quinta-feira. Ontem. Isso tudo ocorreu ontem. O tema voltará ao plenário do Supremo em 27 de abril, segundo afirmou o presidente da Corte, a ministra Rosa Weber. Aí o que acontece? No dia 27 de abril, voltará a julgarem esse tema. Então, temos que ficar atentos, porque provavelmente no dia 27 de abril, outros ministros irão se manifestar sobre esse tema. O relator do caso argumentou em seu voto que a remuneração atual de 3% ao ano mais TR, a taxa de referência, é inferior à da poupança, que atualmente é de 0,5% ao mês mais TR, ou 6,17% ao ano, mas não tem liquidez
e que a correção atual prejudica os trabalhadores. Aqui está deixando claro que a forma de corrigir não está adequada. O Supremo começou a julgar, aqui, ó, o Supremo começou a julgar hoje o tema que tem potencial de ganhos significativos para os trabalhadores com carteira assinada e de impacto bilionário para o governo federal. A Advocacia Geral da União, a AGU, apresentou uma estimativa de despesa de até 661 bilhões aos cofres públicos. Aqui, a Advocacia Geral da União está vendo como despesa para os cofres públicos, mas na verdade é um dinheiro que deixou de render o valor devido para o trabalhador. É um dinheiro que vai ser despesa para o cofre público, mas que deveria estar desde o início na conta do trabalhador, na conta do FGTS vinculada ao trabalhador. Então, temos que ficar atento a isso. O Instituto Fundo de Garantia, IFGT, calcula em 720 bilhões, e é maior do que o previsto pela Advocacia Geral da União, as perdas dos trabalhadores com a correção do FGTS pela TR, em vez do Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Aqui ele está dizendo que, ao invés de corrigir pela TR, fosse pelo INPC, a diferença seria em torno de 120 bilhões. Então, olha o quanto o trabalhador está sendo prejudicado. O julgamento tem grande relevância para os trabalhadores, para o governo federal e para o próprio judiciário, que foi inundado com centenas de milhares de ações individuais e coletivas nos últimos 10 anos, que reivindicam a correção do saldo do FGTS por algum índice inflacionário. Aqui diz o quê? Que o judiciário tem várias ações paradas aguardando essa decisão do STF. Então, provavelmente, quando eles decidirem modular essa decisão, irão começar a andar esses processos que são milhares e já iniciará o impacto nos cofres públicos. Mas temos que ficar atento à questão se eles vão considerar o retroativo ou não. Já pelo menos um ministro considerou que não seria interessante o retroativo, e sim de uma certa data para frente. Provavelmente está levando em conta o prejuízo ao cofre público em relação a esse valor. A decisão também pode impactar o programa habitacional Minha Casa Minha Vida e as construtoras voltadas a clientes de baixa renda. E aqui está dizendo os impactos que podem gerar, mas uma coisa é importante destacar: o trabalhador não pode ficar prejudicado, porque é um dinheiro dele que está sendo guardado pelo governo, então tem que render de forma correta. Ações suspensas. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5.090, foi proposta pelo Partido Solidariedade e tramita no Supremo Tribunal desde 2014. É a 4ª vez que a ação entra na pauta do STF, e nas ocasiões anteriores, 2019, 2020 e 2021, houve corrida de trabalhadores para abrir ações individuais e coletivas, na expectativa de se beneficiar de uma possível decisão favorável. O andamento de todos os processos está suspenso desde 2019, por decisão do ministro Barroso, relator do caso no Supremo. O ministro tomou a decisão após o Superior Tribunal de Justiça decidir, em 2018, unificar o entendimento e manter a taxa de referência como índice de correção do FGTS. A decisão do STJ, desfavorável aos trabalhadores, criou um risco de que ações fossem indeferidas em massa por instâncias inferiores, antes de o Supremo se debruçar sobre o tema. O ministro, então, determinou a suspensão nacional de todos os processos até a decisão definitiva do STF. Essa é a situação atual desse tema, revisão do Fundo de Garantia. Fique atento, porque no dia 27 vai voltar a pauta do STF para continuar o julgamento. E eu estarei trazendo aqui para você qualquer novidade sobre esse tema. E até o próximo vídeo.